Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 146 Império. Os frutos de seu trabalho podem ser considerados como excelente. Ver 2 pedaços de equipamentos dropar era bastante raro. Mas, novamente, o sistema de jogo sempre recompensaria os jogadores generosamente por matar monstros acima de seu nível, especialmente quando derrubarem um monstro de classe superior, como um Lorde. Ni Yan examinou as propriedades do anel. Anel venenoso escarlate, ouro negro. Requisitos: 120 força, 160 destreza. Propriedades: ataque 53 a 57, mais 20% de dano por envenenamento, resistência a veneno mais 20, ignorar nível mais 1. Peso: 0,1 libra. Restrições: podem ser equipadas por todas as facções. Foi trabalhada a partir de um metal ferroso e adornada com um grande rubi que emitiu um tom enfeitiçante. Um anel que era capaz de aumentar o ataque era realmente uma visão rara. Além disso, tinha a propriedade de ignorar nível e aumentava o dano por envenenamento e a resistência a veneno também. Esse acessório era uma existência extremamente surpreendente mesmo para um jogador de nível 30. Então, novamente, qualquer equipamento retirado de uma classe Lorde nunca faltaria em nenhum aspecto, para não falar desse anel que era ouro negro. Ni Yan sentiu pena que os acessórios não pudessem ser atualizados com gemas da fortuna. Caso contrário, ele definitivamente teria levantado por pelo menos 5 estágios. Ao ter um tal anel em suas mãos nesta fase do jogo, ele estava praticamente desafiando os céus. No entanto, com requisitos tão elevados de estatísticas, não era algo que um jogador médio de nível 30 esperava equipar. Ni Yan olhou para a informação de seu personagem. Depois de se nivelar recentemente até o nível 16, ele ganhou mais 2 destreza do capítulo de liberdade. Então a destreza era atualmente 110. Graças ao capítulo da coragem, ele também recebeu mais 2 pontos de status em cima dos 5 que foram dados a cada 5 níveis. Colocando tudo em destreza, ele aumentou para um total de 117. No entanto, ele ainda precisava de 43 pontos. Quando voltar para Calori, devo ir e encontrar alguns livros de habilidade para levantar um pouco mais, pensou ele. Se ele pudesse equipar o anel, seu ataque atingiria um nível ainda mais assustador. Terminou de examinar o anel, ele então deslocou sua atenção para a armadura de couro. Armadura de couro escarlate com escamas, ouro negro. Requisitos: nível 30. Propriedades: defesa 268 a 272, dano físico 10%, resiliência mais 32, nível de defesa mais 1. Peso: 27 libras. Restrições: ladrão, pode ser equipado por todas as facções. Suas propriedades eram muito boas, mas com isso exigia que o jogador fosse nível 30, era inútil para ele por enquanto. E, assim como o anel, também era um item destinado a um ladrão. Tang Yao estava sem sorte. Finalmente, ele examinou a receita que caiu. Era uma receita de poção intermediária de mana que só poderia ser aprendida por um alquimista intermediário. Que golpe de sorte! Ni Yan entendeu o valor de uma receita de poção intermediária de mana. Era várias centenas de vezes mais raro do que uma receita de poção de saúde intermediária. Devido ao quanto era difícil obter, era incrivelmente valioso. Para os magos, sua barra de mana era como uma segunda barra de saúde, então se ele acabasse, suas vidas estariam em perigo. Foi por isso que ter boas poções de mana era vital. Em dungeons, isso lhes permitiria continuar a causar danos a um ritmo constante. Ainda mais, se uma situação inesperada acontecesse, poderia indiretamente permitir que eles salvassem um companheiro de equipe da morte. Em sua vida passada, os custos de fabricação de uma poção de mana intermediária eram de cerca de 1 prata, enquanto geralmente era vendido por cerca de 60 prata. Se houvesse muitos materiais e ingredientes, um alquimista intermediário seria capaz de produzir até 15 garrafas a cada hora. Por estimativas aproximadas, ele poderia facilmente imaginar o lucro que isso traria. O ingrediente primário para a elaboração de poções de mana intermediárias, Wind Letter Herb, pode ser encontrado em qualquer mapa de nível 1 a 50, e eles já começaram a aparecer no mercado. No entanto, plantas medicinais como a Wind Letter Herb cresceram esporadicamente. Quanto menor o nível do mapa, menos provável elas apareciam. Muitas vezes, o mesmo tipo de planta poderia ser um ingrediente em inúmeras receitas. Então, apesar de não ser necessário imediatamente, muitas grandes guildas frequentemente compraram e armazenam-nas. Assim, mesmo que um jogador tenha acampado na casa de leilões o dia todo, eles ainda não conseguirão muito. Como muitas outras guildas, já que a Holy Empire não conseguiu acompanhar o sucesso que era a loja de poções Noite Estrelada, muitos de seus alquimistas da guildas acabaram deixando suas filas, e seu consumo de plantas medicinais caiu de acordo. No entanto, graças ao acordo negociado com eles, Ni Yan conseguiu vender o seu excedente para a loja. Como resultado, ele conseguiu adquirir grandes quantidades de plantas medicinais todos os dias, razão pela qual ele não estava muito preocupado com a falta de ingredientes. Além disso, em breve teria as Kickers United como um fornecedor também. Era um pouco lamentável que as poções intermináveis de mana ainda estejam fora do alcance da maioria dos jogadores. Por enquanto, apenas alguns dos jogadores mais ricos podem pagar. Mesmo assim,
Elas provavelmente só seriam usadas em caso de emergência. Descendo da colina rochosa, Tang Yao caminhou até Ni Yan e devolveu o anel crawler antes de perguntar. O que ele dropou? Somente equipamento de ladrão. A minha sorte está realmente tão ruim hoje? Tang Yao ficou quase sem palavras. No entanto, o tipo de equipamento que um boss deixaria dropar era sempre aleatório. Então ele só poderia aceitar com relutância esse resultado. Você já superou a maior parte do seu equipamento. Tenho algumas peças de equipamento nível 10 para magos que você pode usar por enquanto. Então, quando eu tiver tempo, nós teremos um conjunto de equipamentos de nível 20, disse Ni Yan. Se eles continuassem a seu ritmo atual, Tang Yao alcançaria o nível 20 em algum momento. Depois de matar o sapo escamado Lorde, o status de Pequer de Ni Yan desapareceu por completo. No final, ele ainda não conseguiu encontrar um medalhão Slaughterfiend. Ele só podia suspirar e esperar pela próxima vez para tentar novamente. Uau! Os nomes vermelhos realmente acabam muito rapidamente quando matamos sapos escamados. Sim, é uma das formas mais rápidas, respondeu Ni Yan com relutância. Ele realmente não queria que seu nome vermelho desaparecesse ainda. Talvez, se ele estivesse seu nome vermelho há pouco mais, um medalhão teria caído. Nunca espero que demorasse 10 horas apenas para matar um único monstro de classe Lorde. Ni Yan e Tang Yao precipitaram-se rapidamente para os 2 elites restantes. Considerando que os elites só apareciam uma vez por dia, definitivamente não podiam deixá-los desperdiçados. Afinal, embora não tanto como um Lorde, eles ainda deram uma quantidade generosa de experiência. Neste momento, a dupla desconhecia completamente o quanto de um tumulto que eles criaram entre os jogadores quando Tang Yao saltou de repente para o nível 17. Com o Heaven Breaker sendo eliminado do primeiro lugar, os fóruns estavam crescendo com a discussão. Gu Huai, Hao Sheng, Zhao Li e alguns outros amigos receberam a notícia. Depois o bate-papo de Tang Yao estava sendo invadido com mensagens. Yang Sparrow Rock, como você subiu de repente tão rápido? Muito assustador. Nível 17 já. Céus, você é muito surpreendente. Tang Yao, você é tão incrível. Você realmente bateu o Heaven Breaker. Nós pensamos que vocês não iriam fazer isso hoje. Quem poderia ter sabido que você iria pular tantos níveis de uma vez? Rápido, vá olhar os fóruns. Gu Huai disse. Ni Yan e Tang Yao abriram os fóruns. O quadro do Império Viridiano estava quase explodindo com a atividade, pois o título de cada post foi destacado em vermelho brilhante. Um jogador de repente subiu 3 níveis de uma vez. Isso é um erro? A resposta oficial de um membro da equipe no site Conviction foi: já fizemos uma investigação e verificamos que o jogador em questão se posicionou de forma legítima. Se um jogador mata um monstro acima de seu nível, o sistema irá recompensá-lo com experiência adicional. Nós também verificamos que esse sistema está funcionando como pretendido. A equipe de Conviction foi bastante receptiva. Eles sempre respondem dentro de 5 minutos quando um jogador levanta um problema. Abaixo da resposta oficial, os comentadores estavam expressando seu espanto e seu choque. A realização de Tang Yao era inconcebível. Para subir de nível 3 vezes ao mesmo tempo. Apenas a quantidade de experiência necessária? Que tipo de monstro você teria que matar para saltar de repente do nível 14 para o nível 17? Jogador mais deveto do Império Viridiano. Nivelado 3 vezes de uma vez para derrubar Heaven Breaker. Uma lenda nasce. O Deus como jogador, Yang Sparrow Rock. Uma surpresa para todos os jogadores. God Sparrow Rock derrubou Heaven Breaker. O resto dos tópicos estavam na mesma linha. Em pouco tempo, Tang Yao foi empurrado para a frente e tornou-se uma celebridade instantânea. Eu me pergunto quais seriam suas reações se eles soubessem que esse jogador piedoso ainda estava usando o conjunto de caçador de fogo. Aposto que eles não saberiam se riam ou choravam. Tang Yao suspirou enquanto pensava de forma autozombeteira. Embora o conjunto caçador de fogo não fosse de modo algum ruim, era completamente inadequado para alguém de seu nível. Meus céus, incrível. Isso é muito inacreditável. Gu Huai ofegou. Está bem? Aconteceu alguma coisa? Apenas um momento atrás, começamos a receber mais jogadores na nossa guilda. E em vez de desacelerar, na verdade ainda está subindo. Há tantas pessoas que aplicam que não posso nem passar por todas elas. A sede da guilda está empacotada. Já existem vários milhares de gente lá. Se chegar mais, vai desmoronar. Gu Huai informou com entusiasmo. Nunca em seus sonhos mais loucos esperava que uma grande ocasião ocorresse. Quantos membros temos agora? Mais de 5.000, e esse número ainda está aumentando rapidamente. Agora, mesmo que apenas aceitemos jogadores no nível 9, ainda estamos recebendo muitas pessoas que estão se candidatando. Levará pelo menos um dia para passar por todos eles, e acho que 4 ou 5 dias para deixar todos os assuntos da guilda em ordem. Na medida em que vamos, penso, que até amanhã, passaremos para 10.000 membros pelo menos. Ouvindo a descrição de Gu Huai, Ni Yan e Tang Yao poderiam imaginar como a situação estava acontecendo na sede da guilda. A sede da guilda era uma área instanciada dada pelo sistema. Começando, seria bastante modesto com apenas um pequeno pátio e um edifício muito estreito. Ambos poderiam ser expandidos gastando dinheiro na atualização do nível da sede. O prédio foi projetado para atender cerca de 200 pessoas, enquanto o pátio podia aguentar aproximadamente 800.
No entanto, no momento, mais de vários milhares de jogadores estavam lotados lá com Gu Huai. Somos um sucesso, disse Tang Yao. Ni Yan balançou a cabeça antes de dizer de maneira legal, ainda é cedo demais para celebrar. Agora, não sabemos quantos jogadores de outras guildas se infiltraram em nossas fileiras. Nós ainda precisamos peneirar gradualmente através deles, monitorá-los cuidadosamente e fazer algumas verificações de antecedentes mais profundas. Se acharmos essas toupeiras, imediatamente as chutamos. Quanto aos outros jogadores, ainda é difícil dizer quão coesa seremos como guilda e quão eficazes estaremos em batalhas de guildas. Estamos no momento mais crítico do nosso desenvolvimento. Precisamos levar as coisas lentamente, passo a passo. Se for rápido, podemos acabar tropeçando e cair sem qualquer forma de se recuperar. Tang Yao e Gu Huai ficaram em silêncio. Eles deixaram sua excitação obter o melhor deles. Felizmente, as palavras de Ni Yan ficaram sóbrias. Encontre mais algumas pessoas nas quais podemos confiar para ajudar a gerenciar a guilda e criá-las cuidadosamente através dos membros. Vamos dividir as nossas classificações em conformidade. O nível superior do jogador e quanto mais contribuições eles têm, mais acesso daremos a alguns de nossos recursos. Vou preencher o tesouro assim que eu voltar, Ni Yan continuou. Sim, você está certo. Nós ficamos um pouco excitados demais, disse Gu Huai. Parecia que Ni Yan tinha crescido muito mais sábio do que eles. Vocês não estão errados. A ocasião de hoje ainda vale a pena celebrar. Afinal, finalmente tomamos nosso primeiro passo. Podemos não ser comparáveis às guildas famosas agora, mas com o tempo, enquanto trabalhamos com diligência e ganhando força, ainda teremos uma chance de expandir muito mais no futuro próximo. Se nossos membros crescerem mais de 10.000, nosso tesouro pode não ser suficiente, disse Gu Huai com ansiedade. Não se preocupe, eu tenho um método, Ni Yan respondeu. Por causa do desenvolvimento de sua guilda, ele se volta para o lugar que ele sempre confiou para ganhar dinheiro, a casa de leilões. Na última vez, depois de reunir uma grande quantidade de equipamentos com resistência à petrificação e poções anti-petrificação, ele os vendeu por um lucro decente. Em alguns dias, uma dungeon de nível 10 chamado Blazing Ravine seria aberta. Era importante porque era onde ele estaria focando sua atenção no próximo. Em preparação para sua abertura, ele começaria a reunir equipamentos com resistência ao fogo, poções, e assim por diante. Havia também itens como a bomba de luz básica, os pergaminhos de transformação de ovelha e os pergaminhos de teia de aranha da loja Trembling Milas para usar. No momento, a maioria dos jogadores estava no nível 10, de modo que o mercado para eles estava no auge. Os jogadores finalmente começaram a ter mais dinheiro em seus bolsos, então eles poderiam realmente dar ao luxo de começar a comprar coisas mais caras, o que significava que o momento estava pronto para ele começar a inundar o mercado com esses itens. Se a guilda fosse expandir, então o tesouro teria que continuar expandido. Não só isso, mas tinha que ser melhor do que os outros. Ni Yan não estava simplesmente estabelecendo uma guilda. Não, ele estava construindo as bases para um império.